Que projetos ótimos que cada um de vocês está desenvolvendo, tão diferente e ao mesmo tempo, todos com elementos em comum, não só entre si, como com as coisas que me interessam também. Então, muito bom. Agradecer à professora Alice pelo convite, super gentil. Como ela mesma falou, é muito bom quando a gente sai dos muros das nossas respectivas instituições e consegue trocar ideias com as pessoas que estão em outras universidades, ainda que nesse formato virtual, né? Mais uma coisa, Marília, se você me permite. A intenção de gravar, gente, é disponibilizar no canal do YouTube, tá? Tudo bem para vocês? Maravilha. Então, tá bom. E, bom, chegou mais alguém. É o Michel. É o nosso holandês da turma. Eu vou dando prosseguimento e depois a gente... Tá bom? E eu acho que eu completei. Vocês estão conseguindo me ouvir ou eu travei? Não. Sim? Ótimo. É um clássico desse momento, né? Com certeza. Bom, como vocês vão perceber pelo meu sotaque, eu não sou carioca, eu sou de São Paulo, mas morei muito tempo no Nordeste e eu fiz a faculdade na Universidade Federal do Ceará, em comunicação social. Eu sou jornalista, trabalhei muitos anos como repórter, como editora, e tenho um interesse enorme por casos inusitados, por pessoas com história de vida interessante. Isso se alinha um pouco ao trabalho que eu vou mostrar para vocês hoje. Eu também sempre gostei muito de literatura e alguns anos atrás, quando eu decidi retomar a vida acadêmica, eu decidi enveredar pelo universo da tradução literária. Então, eu entrei na PUC-Rio. O meu orientador é o Paulo Henriques Brito, Thaís, que você está pesquisando, e eu estudo tradução de poesia com ele. Eu traduzo um poeta norte-americano chamado William Carlos Williams. No mestrado, eu traduzi um conjunto de poemas e gostei tanto da experiência que emendei no doutorado. E no doutorado eu continuo na PUC, com o mesmo orientador, com o mesmo autor. E entrei no doutorado ano passado, então esse é o meu segundo ano do doutorado. Mas não é sobre tradução de poesia que eu vim falar com vocês, né? Sobre pseudotradução. E por que esse tema surgiu? Acho que como vocês, principalmente quem está entrando no mestrado agora, vai descobrir em breve, se é que não descobriu já, é que quando a gente entra nesse meio acadêmico, a gente começa a entrar em contato com uma série de temáticas, de hipóteses, de problemas que não estavam no nosso radar inicialmente, que a gente simplesmente ignorava. E isso é muito enriquecedor, é bom que seja assim. E às vezes tem pessoas que mudam de projeto até no meio do caminho, né? No meu caso, o que eu decidi foi tocar as pesquisas paralelamente. Então, na minha tese, eu vou fazer esse projeto de tradução comentada, mas paralelamente eu quero levar adiante essa pesquisa sobre pseudotradução, porque eu fiquei muito intrigada quando eu me deparei com essa história. É a história de um livro de bastante sucesso no Brasil, que foi apresentado ao mercado nacional como sendo uma tradução. E, na verdade, ele tinha sido escrito por um professor de matemática aqui do Rio de Janeiro, que dava aula no Dom Pedro II, o Júlio César de Mello e Souza. Eu fiquei intrigada, pensei, bom, gente, o que será que justifica, né, uma pessoa que escreve um livro, escreve uma série de contos, querer apresentar isso como se fosse uma tradução? Então, fui buscar um referencial teórico que me permitisse entender essa questão. Eu vou compartilhar minha tela agora com vocês. Professora, eu preciso que você autorize. Ops. Pronto. Já tá. Pode. Então, deixa eu voltar aqui. Bom, vou colocar no modo de apresentação. Esse trabalho, ele tem como base, quando eu falei que eu parei com esse tema, é até um verbo interessante, porque na verdade ele estava debaixo do meu nariz.
Esse livro, O Homem que Calculava, eu não sei se alguns de vocês também conhecem, ele foi um livro, assim, um dos meus favoritos na infância. Embora ele seja um livro da década de 30, ele acabou encantando muitas gerações aqui no Brasil. Está aqui do meu lado, essa é a 90ª edição, ou seja, ele é realmente um caso de sucesso no mercado editorial brasileiro. E como eu disse, ele é muito intrigante, porque ele apresenta um autor que é fictício, o Malba-Tahan, mas ele também apresenta um tradutor fictício. O Júlio César de Melo Souza, ele inventou um possível tradutor, o Bianco, o Breno de Alencar Bianco, e o apresenta como sendo o verdadeiro responsável por verter esse texto do árabe para o português. Bom, o que a gente faz quando a gente se depara com um tema assim que nos intriga, que a gente quer entender melhor? A gente volta para o referencial teórico, né? Ver quais são as premissas que foram levantadas por quem veio antes da gente, os possíveis modelos metodológicos e ver o que se aplica ou não na hora em que a gente vai analisar aquele objeto de estudo. Bom, e aqui tem uma questão que é mais teórica, mas eu acho que é interessante a gente refrescar a memória para quem já viu e também é interessante apresentar para quem não tem muita familiaridade com os estudos da tradução. E daí todos nós ficamos na mesma página e vocês estão me ouvindo ainda, né? E conseguimos seguir. É o seguinte, quando a gente pensava em formas de estudar a tradução de um ponto de vista tradicional, o que se propunha geralmente era uma comparação entre o texto-fonte e o texto traduzido, e o debate se dava em torno da fidelidade daquela tradução em relação ao texto-fonte, né? Quais eram os elementos que tinham sido mantidos ou perdidos, etc. E essa, é claro que é uma discussão importante, mas ela tem as suas limitações também. E na década de 70, a gente tem uns teóricos, principalmente israelenses, que eles mudam essa abordagem, eles oferecem para a gente um novo ângulo para observar o caso da tradução. Eu estou me referindo aqui especificamente ao Itamar Ivenzoa e ao Gideon Toury. E o que eles fazem? Eles mudam esse foco da questão da fidelidade, da equivalência em relação ao texto traduzido para qual é o impacto, qual é a influência que a literatura traduzida vai ter numa determinada cultura. Essa virada é muito importante, porque a partir dessa mudança de foco, você tem acesso a uma nova série de perguntas que conduz a novas respostas, que conduzem a novas perguntas, e assim a coisa anda. E não foi por acaso que eu mencionei o fato deles serem israelenses. Bom, se a gente pensar um pouquinho no panorama geral, Israel é um país bem recente, né? Assim, a independência do país como uma nação independente, ela ocorre depois da Segunda Guerra Mundial, depois de uma situação bastante conflituosa que se estende até os dias de hoje. E o fato é que essa afirmação de Israel como uma nação independente, ela coloca em evidência uma série de questões, inclusive a formação do sistema literário dessa nova nação, que vai ser em hebraico, que é o idioma oficial. Então, eles experimentam algo que, para as nações mais antigas, não foi vivido de uma forma tão intensa, que é, por exemplo, que obras que a gente vai traduzir? O que tem prioridade? Por que essas? Vamos traduzir o cânone? Mas o que é o cânone? E é só o cânone que importa no sistema literário de um país? Os outros gêneros, como o gênero de horror, que foi mencionado por uma de vocês, tudo isso não enriquece, não contribui, não é interligado? Enfim, surgiu uma série de questões ali relacionadas ao impacto que os textos traduzidos teriam na instituição desse sistema literário israelense. Bom, nesse sentido, surge uma outra questão. Eles desenvolvem toda uma série de reflexões teóricas, mas elas precisam ser confrontadas com exemplos concretos. Então, a gente vai ver se aquelas premissas que eles se levantaram, elas continuam valendo ou precisam ser reajustadas quando você passa para a observação de um texto específico ou de um grupo de texto específico. E é assim que a gente vê a emergência dos estudos descritivos, né, na área de tradução. Eles vêm como uma forma de corroborar ou não as premissas teóricas que estavam sendo levantadas nesse momento.
Gente, peço desculpa desde já se vocês tiverem ouvido uma furadeira. É claro que nesses momentos sempre começa uma obra no apartamento vizinho. Bom, o Gideon Toury, que é um desses pesquisadores, ele faz, a partir do trabalho do James Holmes, esse mapeamento, que assim, como toda tentativa de sistematização, ela vai ter as suas lacunas, vai ser submetida a questionamentos futuros, mas para o nosso interesse aqui hoje, é um ótimo ponto de partida. Então, o que eles fazem é tentar mapear esse campo nascente dos estudos da tradução, para dizer o que o constitui exatamente. Eles dividem ali, primeiramente, nessa parte de estudos aplicados, relativos, por exemplo, à formação de tradutores. Essa parte que eles chamam de estudos puros, é um nome curioso, né, se a gente parar para pensar, que se subdivide, por sua vez, numa parte mais teórica e na parte dos estudos descritivos. Essa é a parte que nos interessa, que estou passando com o mouse para facilitar a identificação. E essa parte dos estudos descritivos, ela, por sua vez, tem também uma subdivisão. A gente pode ter um estudo descritivo que está orientado para a função que aquele texto vai desenvolver naquela comunidade. A gente tem também a possibilidade de propor uma análise que vai focar no processo dessa tradução. Por exemplo, esse texto ele foi encomendado por motivos comerciais ou não? Ele entrou clandestinamente nessa comunidade? Essa tradução ela foi feita individualmente, de forma coletiva, com auxílio de máquinas ou não? A gente pode falar sobre o processo também. E você tem, nesse grupo, os estudos que são orientados ao produto, em que você vai pegar o texto traduzido e vai trabalhar com ele. Também o que me vem à mente aqui, vamos pegar diferentes traduções de Ulisses, do James Joyce, né, e ver, né, entre as traduções, quais são as escolhas tradutórias, as questões que podem ser levantadas. Bom, mas daí eu ficava com uma questão, porque, como eu falei para vocês, o meu objeto, ele é uma pseudotradução. E vocês acham que uma pseudotradução se enquadra nesse modelo? É uma questão que precisou ser debatida, né? E eu me apoio mais uma vez no Toury, esse charmoso senhor aqui, que vocês podem ver na tela, que é um dos principais defensores da ideia de que as pseudotraduções, elas constituem um objeto de estudo absolutamente legítimo no campo dos estudos da tradução. Qual que é o argumento dele? Que para mim é um argumento bastante válido. É que se a premissa adotada é que o que importa para a gente é o impacto, a influência que um texto traduzido tem numa determinada cultura, e não necessariamente a sua relação com um suposto texto-fonte, então uma pseudotradução ela pode atender esse requisito, né? Ela pode exercer uma função ali naquela comunidade que merece ser avaliada. Que na percepção dele, até ser desmascarado aquele texto, ele está funcionando da mesma forma como as traduções que efetivamente são frutos de um outro idioma. Bom, mas como é que eu vou saber se aquele texto ele está sendo recebido na comunidade como uma verdadeira tradução ou não? E aqui o Toury entra, mais uma vez, em nosso socorro. Ele propõe 3 postulados. O postulado do texto-fonte, o postulado da transferência e o postulado da relação. O que isso significa? Que para a gente saber se um texto ocupa um posto de tradução na comunidade, a gente tem que se perguntar o seguinte: aquela comunidade presume que existe um texto-fonte? Atenção para a forma como a pergunta é colocada. A gente não está perguntando se existe um texto-fonte. A gente está perguntando se a comunidade presume que existe um texto-fonte. Essa comunidade, ela pressupõe que houve uma transferência de aspectos desse texto-fonte para o texto traduzido? E o terceiro postulado é o seguinte: ela acredita que há uma relação significativa entre esses 2 textos, ou seja, que a tradução vai exercer na cultura meta uma função parecida com a que o texto-fonte exerceu na cultura-fonte? Para isso ficar um pouco mais claro, vamos pensar em 2 exemplos. Primeiro, Harry Potter. Quando a saga Harry Potter é publicada no Brasil,
Alguém aqui fala, deixa eu investigar se realmente existe esse texto-fonte. Eu só acredito se eu ver o texto em inglês, né? Sou muito desconfiada de tudo. Não é isso que a gente faz. A gente presume que existe esse texto que foi produzido anteriormente. E a gente também não sai batendo, né? Deixa eu ver se os personagens são os mesmos. Deixa eu ver se o número de capítulos é igual. A gente presume que essa transferência ela foi feita e ela foi orientada, supervisionada por todo um sistema no qual a gente deposita uma certa confiança, né? E o que a gente também pressupõe? Que esse texto-fonte, que no seu contexto original era voltado para o público infanto-juvenil, mas que superou as barreiras desse gênero literário, atraindo também leitores de outras faixas etárias, vai ter no Brasil uma posição parecida. Vai ser voltado para o público infanto-juvenil, também podendo ultrapassar as barreiras desse gênero e atrair outros tipos de leitor. Vamos para o segundo exemplo agora. A gente, nesse mundo virtual, que está sempre recebendo uma série de conteúdos de várias fontes distintas, a gente recebe de um amigo um texto e dizem assim, olha, aqui nós temos uma entrevista de uma ativista da Coreia do Norte que está falando sobre direitos humanos, democracia, etc. e tal. Você passa, você vai ler aquele texto, certo? Então, você presume que existe realmente essa autora na Coreia do Norte, presume que os aspectos centrais foram transferidos. Por exemplo, se falaram para a gente que é uma entrevista, a gente espera uma estrutura de pergunta e resposta, né? E se a gente se deparar com o nome da ativista como sendo Giovanna Pezzi, a gente vai achar estranho, mas ela não é da Coreia do Norte? Enfim, tem uma série de elementos ali que vão corroborando ou não a nossa confiança em relação a essa informação. E a gente imagina que aqui no Brasil esse texto também possa ser do interesse de pessoas que se interessam por feminismo, direitos humanos, relações internacionais, etc. Né? Bom, vamos supor que esse texto tem uma grande repercussão e dá origem a uma série de manifestos, as pessoas começam a falar sobre isso e tempos depois vem à tona a informação de que era uma tradução falsa, que não existe aquela pesquisadora, que não existe aquele texto, na verdade era uma pessoa alguém aqui no Brasil que queria transmitir aquelas ideias e adotou essa estratégia para conferir mais apelo ao seu texto. Nada disso, gente, descobrir isso não mudaria o fato de que ele teve um impacto, de que ele exerceu uma influência. Então, é disso que a gente está falando, né? Que mesmo que aquele texto depois a gente entenda que ele não é uma tradução de fato, não muda o fato de que algum impacto ele teve naquela comunidade. Agora, pensar nisso não significa que, enquanto pesquisadores, a gente vai fazer o mesmo tipo de pergunta ao analisar uma pseudotradução que a gente faria ao analisar uma tradução efetiva. Ao trabalhar com a pseudotradução, a gente tem a oportunidade de fazer algumas perguntas diferentes, eu acho que essa é uma das partes mais interessantes. O Turing, ele defende algumas questões que eu acho que é bom a gente ter em mente. Eu tentei manter essas questões em mente quando estava analisando aqui o texto do Homem que Calculava. Uma das questões que ele levanta é a seguinte, é que por que alguém poderia optar por apresentar o seu próprio trabalho como uma pseudotradução? E ele diz, talvez essa pessoa esteja tentando inserir naquela comunidade uma série de novidades, sejam novidades formais, sejam novidades temáticas, e sabe que essas novidades vão dispor de uma maior receptividade, elas vão ser mais bem recebidas, vão ser mais toleradas, se o leitor acreditar que aquilo está vindo de outra cultura. Então, o leitor vai falar assim, nossa, isso aqui está tão estranho. Bom, mas é literatura argentina, né? Eu tenho uma dose de tolerância aqui para saber que algumas coisas vão ser distintas do que eu estou acostumada a ver. Bom, esse é um dos aspectos que o Turing levanta, entre outros. É um que eu achei que valia a pena trazer aqui para a gente. O autor ele também pode estar pegando carona no sucesso de alguém famoso fora do país, né? Tentando conferir ao próprio texto o status, o prestígio de algum autor ou de alguma cultura que goza de bastante prestígio no Brasil.
Enfim, são algumas hipóteses que ele levanta. E uma outra questão que ele coloca, e que eu acho bem interessante também para a gente manter em mente, é a seguinte, que as pseudotraduções frequentemente incorporam algumas características dos textos traduzidos para se fazer passar por tradução. Por que que isso faz com que elas sejam um objeto de análise interessante? Vocês sabem quando alguém quer fingir que é de um grupo e não é? O que que essa pessoa faz? Ela exagera. Ela exagera nas gírias, nos trejeitos, na forma de se vestir, tudo fica over. E até isso faz com que a gente desconfie se aquela pessoa pertence mesmo àquela comunidade ou não. Porque na tentativa de passar despercebida, ela chama a atenção para aquilo que há de mais gritante nas características daquele grupo. O mesmo a gente vai identificar com as pseudotraduções. No momento em que o escritor pensa, como é que eu dou uma aparência de tradução para o meu texto? Ele vai selecionar, dentre os textos que estão em circulação naquela comunidade, quais são as características que aquele grupo atribui aos textos traduzidos. E vai trazer essas características para o seu próprio texto, na tentativa de enganar os seus leitores. Para quem pesquisa o assunto, é um prato cheio. Significa que a gente vai ter ali em primeira mão alguém que já selecionou para a gente o que aquela comunidade, naquele momento, achava que era um texto traduzido ou não. Ele dá muitas pistas nesse sentido. Bom, feito esse passeio teórico, que eu espero que não tenha sido muito maçante para quem já está familiarizado com essas questões, vamos passar para o livro do Malba-Tahan. Para quem não conhece a história, eu super recomendo esse livro porque é muito interessante mesmo. Ele fala sobre um jovem prodígio da matemática chamado Beremiz. A história se passa no século XIII, em Bagdá, e ela é narrada por um escriba, que é um amigo de Beremiz. Quem escreveu essa história, a princípio, foi Ali Yazid bin Abdul Izzedin Ibn Salim Malba-Tahan. Vocês veem que ele criou um nome tanto, né, para o autor fictício dele, que teria vivido na Arábia Saudita entre os anos de 1885 e 1921. Mas hoje nós sabemos que quem realmente escreveu não só esse, mas vários outros livros associados ao Malba-Tahan foi Júlio César de Mello e Souza, professor de matemática aqui do Dom Pedro II. E esse livro ele foi um sucesso, ele foi traduzido para muitos idiomas, ele já inspirou várias teses e dissertações. Porém, quando eu fui pesquisar sobre isso, eu encontrei teses e dissertações na parte da pedagogia, na parte da matemática, na área da literatura. E eu pensei, nossa, mas ninguém investigou o fato de que não é uma tradução e que foi vendido como uma tradução, inclusive com notas do tradutor e tudo. Então, foi isso que me deixou bastante instigada. Bom, como eu falei para vocês, eu sou jornalista e eu não consigo abrir mão de alguns hábitos da profissão, né? Então, quando eu me vejo diante de uma história interessante, sempre vem à mente aquilo que eu aprendi na faculdade. Quem, o que, quando, onde, como, por quê. Umas questões básicas que me seguem ali, me servem de checklist. Então, quem que a gente está falando? A gente está falando do Júlio César, ou seja, de um autor brasileiro ali no início do século XX, que produziu uma pseudotradução no início do século XX, no Brasil, e a gente vai ver como que ele fez isso e vai tentar entender por que ele fez isso. Então, essas são questões gerais que me orientam. Mas quando a gente está estruturando algum estudo, a gente precisa ser um pouco mais objetivo que isso, né? Então, quais são os meus objetivos específicos? Com base nas observações do Turing, eu quis pensar quais são as inovações que o Júlio César de Mello e Souza queria introduzir na cultura brasileira, porque o Turing diz que esse é um dos motivos, né? Você quer apresentar algo ali que aquela sociedade pode ser um pouco resistente e você minimiza essa resistência disfarçando o seu conteúdo autoral como tradução. Então, uma das minhas questões era identificar que inovações seriam essas. E o segundo objetivo foi, também a partir das reflexões de Turing, identificar quais são os disfarces, quais são os elementos textuais que deram para o homem que calculava uma aparência de tradução. Acho que
tem várias outras questões que poderiam ser levantadas, mas eu me foquei nessas duas para começar o trabalho, né? E levantar esses elementos textuais é algo que pode nos ajudar a entender qual que era a noção de tradução adotada no Brasil ali por volta da década de 30. Vamos falar, então, um pouquinho sobre o Júlio César de Mello e Souza. Quando ele era bem jovem ainda, com 20 e poucos anos, ele foi trabalhar num jornal chamado O Imparcial, aqui no Rio. E olha que interessante, ele era office boy e tradutor das correspondências de guerra. Achei ótima essa associação de office boy com tradutor, né? Tipo assim, passa tudo ali para o rapaz que ele dá conta. E um dia, como todo jovem sonhador, quem nunca, ele chega para o editor do jornal com um conto e fala assim, você poderia ler, me dar a sua opinião, quem sabe esse conto poderia ser publicado no jornal. E o editor falou, claro, vou ler, e deixou ali, pegando poeira por dias e mais dias. É uma história que a gente se identifica, né? A gente se comove com o pobre do Júlio César. E o Júlio César falou, já sei o que eu vou fazer. Pegou o texto de volta, mudou o nome, adotou esse pseudônimo R.V. Slade, que ele inventou na hora, voltou para a editora e falou assim, olha, aquele conto que eu tinha apresentado para o senhor, não esquece, aquilo ali era muito fraquinho. Porém, eu descobri um escritor americano formidável e, com a ajuda de um esperantista, eu traduzi esse conto que vale muito a pena. Ele apresenta para o editor e o que acontece no dia seguinte? Esse conto é publicado no jornal. Bom, tem algumas questões que a gente já pode destacar aqui, né? Uma delas é a seguinte, por que ele fala que esse escritor era americano? A gente sabe que nesse período, de onde que vinha a maior parte dos textos traduzidos no Brasil? Do francês, na verdade. O francês tinha essa posição de predomínio. É só mais recentemente que o inglês passa a assumir esse posto. Se ele tivesse falado de um escritor francês, talvez a chance dele ser desmascarado fosse maior. Mas americano, quem é que está acompanhando literatura americana? Passava mais fácil. E, para você ver como o inglês não era uma língua tão acessível assim, ele recorre ao auxílio de um esperantista para tentar traduzir aquele conto. E ele fica com essa impressão de que, se ele tentar obter um espaço ali na mídia com seu próprio nome, ele vai provavelmente se deparar com muitas e muitas portas fechadas, mas que se ele recorrer a um suposto prestígio de outro autor, talvez o caminho dele seja mais fácil. Bom, tempos depois ele entra em contato com o Irineu Marinho, do jornal A Noite, e ele apresenta uma proposta. Ele diz o seguinte, eu escrevi aqui esse conjunto de contos que eu gostaria que nós publicássemos no seu jornal, atribuindo a um escritor árabe, e assim, isso não é casual. O Júlio César, ele estudou cultura árabe por bastante tempo, ele tinha bastante propriedade para fazer um disfarce um tanto quanto plausível. E são contos que abordam questões matemáticas, tem um fundo de moralidade também, mensagens enriquecedoras, e o Irineu Marinho topa essa proposta, e só os dois sabem que aqueles contos, na verdade, são escritos por ele. Esses contos começam a ser publicados no jornal, como se fossem efetivamente de um escritor árabe chamado Malba Tahan. Isso, gente, foi em 1924. Eu chamo a atenção para essa data porque o que aconteceu em 1922? Se lembram? A Semana de Arte Moderna Brasileira, né? Então, o que estava em efervescência naquele momento? A intelectualidade brasileira estava pensando na identidade nacional, né? Era isso que estava mobilizando os escritores, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Antropofagia e tudo. Tinha um interesse muito grande acerca da identidade nacional. Quem é que estava interessado em contos de um escritor árabe, né? Bom, em 1924, esses contos começam a ser publicados, e em 1925 já é lançado um livro, Contos de Malba Tahan. Na segunda edição do livro já aparece um suposto tradutor, Breno Alencar Bianco. E o nome dele é uma homenagem que o Júlio César fez a um amigo dele chamado Heitor Bianco de Almeida Pedroso. Na sequência, vejam só, nós temos Céu de Alá em 27, Amor de Beduíno em 29,
Lendas do Deserto, também 29, Histórias Sem Fim, 31. E a estimativa no site do Malbataan é que ele tenha publicado 118 títulos entre 1925 e 1974. Ou seja, a gente está falando de um escritor extremamente produtivo. Essa farsa demorou muito? Até que sim, mas não para sempre. Em 1933, uma leitora, ela sacou incoerência. Num dos textos, era mencionado que o Malbataan tinha sido traduzido para o inglês por um escritor chamado Kipling. E ela, que conhecia a obra do Kipling, falou, não, isso aqui não é verdade, não. E ela foi atrás e desmascarou o Malbataan. E aqui, gente, tem um dos aspectos que eu acho que são bem interessantes, né? Importantes dos estudos descritivos. É porque, às vezes, a teoria prevê uma coisa e, na prática, você vê que é muito mais complexo do que estava sendo ali previsto. O Turing, ele fala que esses textos, eles desempenham uma função de tradução na comunidade até ser desmascarados. Ele foi desmascarado. E o mais curioso, isso não afetou em nada o público. Foi como se o público dissesse, não interessa, a gente quer continuar acreditando que esses textos são de um autor árabe. Então, manda ver, continua. Isso foi uma das coisas que me surpreendeu. Como assim as pessoas não ficaram revoltadas, indignadas, fake news? Não. Elas falaram, beleza. Não, o personagem era tão forte que isso não teve um impacto significativo. Tanto que as resenhas dos livros que são publicados, os anúncios que são divulgados pelas editoras continuam a adotar o nome de Malbataan. Não fazem sequer referência ao Júlio César de Melo Souza. Outra curiosidade. O Júlio César de Melo Souza, ao mesmo tempo que estava produzindo esse monte de textos com o nome do Malbataan, também estava produzindo textos de material didático. Ele lançou muitos livros sobre matemática e até as editoras eram diferentes. E assim, a gente não consegue dar conta de metade das tarefas que tem no dia a dia e esse homem estava, não sei, descobriu ali uma máquina do tempo, né, para fazer tanta coisa. Chegamos agora ao livro que eu me dedico a analisar mais diretamente, que é O Homem que Calculava, de 1937, ou seja, publicado 4 anos depois que aquela leitora já tinha dito que o Malbataan não existia, que o Júlio César era o verdadeiro autor. Esse livro, ele é apresentado como uma tradução. Essa tradução é atribuída ao Breno de Alencar Bianco, e o Breno de Alencar Bianco, ele assina, gente, uma carta ao leitor, notas de tradução, um apêndice que ele reivindica a autoria, fui eu que fiz, não foi o Malbataan. E o Breno, ele é uma figura interessante, porque esse tradutor que é fictício, ele também aparece em outros livros do Malbataan, Maktub, Aventuras do Rei Beribê, Minha Vida Querida, entre outros. E também escreveu um livro próprio, chamado Memórias de um Estudante, e esse livro ainda não foi publicado. Enfim, gente, é quase o Fernando Pessoa esse homem, né? São várias personalidades, vários heterônimos agindo ao mesmo tempo. Vamos nos deter um pouco, então, em algumas partes desse livro. Na carta ao leitor, eu destaquei alguns trechos para compartilhar com vocês. Me chama a atenção que ele diz o seguinte: os puristas, eles defendem um determinado tipo de grafia para algumas palavras, mas, adaptando ao gosto dos nossos leitores e contrariando as recomendações ortodoxas, eu adoto tais e tais e tais grafias para as palavras como Alá, Sheikh, Islam, Rashid, etc. Eu achei muito interessante essa postura vinda de um tradutor, ainda que fictício, né? Ele está ciente de quais são as normas que regem aquela atividade, mas ele não se submete a elas acriticamente. Ele fala, não, aqui eu vou fazer as minhas escolhas. Isso já é um aspecto interessante sobre como que o tradutor é visto nesse momento. E aqui eu botei esse asterisco, 1965, pelo seguinte: na edição mais nova que eu tenho, por exemplo, esse trecho foi suprimido, porque devido ao novo acordo ortográfico, a grafia dessas palavras foi padronizada e eles tiraram essa parte, o que é uma pena, né? Porque é um detalhe saboroso que não está presente na edição mais nova. Bom, ele fala ainda na carta ao leitor
que o apêndice, ele atende a dupla finalidade do livro, que é educativo e cultural. E aqui, educativo e cultural são termos distintos, a gente pode questionar que não. Mas o que ele quer dizer? É que a ideia não é só enfatizar o ensino da matemática. O cultural aqui se refere à apresentação da cultura árabe. O Breno, ele também menciona o glossário ao final, diz que esse material foi revisto por um filólogo muito famoso, que é o Raji Basile, com quem o Júlio César teve aula mesmo. E ele encerra essa carta ao leitor com uma sugestão, que é a seguinte: leitor, dê uma olhada no texto que eu escrevi sobre a dedicatória desse livro, porque tem uma pista muito boa na dedicatória do livro que o Malba-Tahan escreveu. Então, assim, ele se distancia do Malba-Tahan também, né? Ele vai explicar as coisas que o Malba-Tahan fez. E aqui, botei essa porta para não me esquecer de dizer uma coisa. Breno de Alencar Bianco, quando você pega as iniciais, forma Bab, que em persa quer dizer porta. E é muito interessante a ideia de tradutor como essa porta que permite aí uma passagem entre ambientes distintos, né? Agora a gente vai para o texto, que é atribuído a Malba-Tahan, teria sido traduzido pelo Breno de Alencar Bianco. O texto começa assim: voltava eu certa vez ao passo lento do meu camelo, pela estrada de... não estou conseguindo ler aqui, por causa da caixinha com a cara de vocês. É de uma excursão à famosa cidade de Samarra. Bom, eu admito que eu não sei que cidade é essa, não sei se vocês estão familiarizados com a fama de Samarra. E depois ele diz, ele encontra o Beremiz e vai dirigir aquele desconhecido o salão trivial dos caminhantes. Mas o que é um salão? Também não sei o que é um salão, não sei se vocês sabem. Bom, o que o Júlio César está fazendo aqui, gente? Quando ele usa esses adjetivos, a cidade é famosa, isso aqui é trivial, ele está fazendo com que o leitor, é a minha hipótese, né? Faça a seguinte reflexão. Se o narrador está dizendo que isso é famoso, que isso é trivial, é porque ele está se dirigindo a alguém que compartilha um contexto cultural com ele. Ele não está se dirigindo a mim no Brasil. Ou seja, eu estou lendo uma tradução. Não é uma artimanha sutil muito interessante, né? Como que ele vai fazendo com que a gente sinta uma estranheza no texto e essa estranheza reforça a aparência de tradução desse texto? Outra questão que faz com que esse texto tenha uma aparência de tradução. Gente, eu acho esse trecho interessantíssimo, porque eu confesso que a primeira vez que eu li, eu não consegui nem entender direito o que estava sendo colocado. Todos os dias o calculista via-se obrigado a atender várias consultas. Então, tinha um cobrador de impostos que queria saber o número de ratos contidos em um abás e a relação entre as unidades e o CAT. Depois vinha um hakim, que queria cura para certas febres. Depois vinham as mulheres, que queriam saber os segredos para assegurar a baraca para uma esposa feliz. E a gente pensa, mas do que esse homem está falando? Ou seja, a estratégia tradutória que está por trás dessa pseudotradução é de que o texto traduzido ele não vai trazer o mundo árabe para o leitor brasileiro, ele vai levar o leitor brasileiro para o mundo árabe, ele vai tirar a gente da nossa zona de conforto, né? E vai nos apresentar uma série de elementos que são estranhos mesmo. E aqui eu me pergunto se não tem um quê de Walter Benjamin também. Tem um texto muito famoso do Benjamin sobre a tarefa do tradutor, em que ele fala que quando você traduz um texto do alemão para o francês, por exemplo, você está germanizando a língua de chegada. E aqui é isso, ele está arabizando, digamos assim, a língua portuguesa. Bom, o texto, ele é acompanhado por várias notas do tradutor. E lembra aquilo que eu falei do exagero, que a pessoa quer fingir que faz parte de um grupo e ela acaba pecando pelo excesso? Numa tradução convencional, eu acho que dificilmente a gente se depara com tantas notas do tradutor quanto a gente se depara nesse livro. Elas são numerosas e elas são longas. Então, é assim, uma tradução tem nota do tradutor. É quase uma por página, então, sabe? E essas notas, elas se dividem em algumas categorias, pelo que eu pude identificar até o momento. Algumas delas tentam esclarecer esses termos estrangeiros, como os que a gente acabou de ver. Outras, elas tentam esclarecer as divergências ou convergências culturais.
E aqui eu trouxe um exemplo de convergência, quando ele fala que o Deus dos muçulmanos é o mesmo Deus dos cristãos. Então, dizendo para o leitor dele que o que poderia ser uma diferença cultural, na verdade, não é. Outras notas, elas vão aludir a termos matemáticos específicos que foram mencionados. E aqui eu achei interessante quando ele vai falar sobre um termo que é maraçã, que indica corda. E maraça significa ligar com cordel, que dá origem à palavra baraço, que faz a gente pensar em embaraçado. Então, de uma forma muito sutil também, ele vai mostrando como que a língua árabe, ela se faz presente também na língua portuguesa, né? Os países ibéricos, eles tinham um contato muito frequente ali com o povo árabe, um contato nem sempre pacífico, mas certamente com muita troca cultural. E a língua, ela reflete parte dessa interação. Outras notas trazem informações complementares, que ele fala, esse problema aqui vai ser explicado melhor em tal parte do apêndice, e disso a gente infere o quê? Que o tradutor, como ele é apresentado nesse livro, ele não é apenas alguém que conhece a língua. E até hoje essa é uma imagem bastante comum, concordam? As pessoas acham assim, se você sabe inglês, você pode ser tradutor de inglês. Se você sabe francês, você traduz isso para mim. E a percepção que já aparece aqui é que o tradutor, ele não sabe só o idioma, ele conhece uma cultura, né? Tem muitas questões culturais envolvidas. E em alguns aspectos, algumas áreas do conhecimento. No caso, o tradutor, ele domina as questões matemáticas a ponto de conseguir explicá-las melhor no apêndice. E isso, na história da tradução, há vários exemplos nesse sentido, né? Que os tradutores ajudaram a introduzir conceitos filosóficos numa cultura, noções médicas, matemáticas, etc. Ajudando mesmo a divulgar e interpretar esse conhecimento e adotar um didatismo na transmissão desse conhecimento. Tem outras notas que esse tradutor emite juízo de valor. Eu acho as interessantíssimas. É quase como se ele dissesse gostei, não gostei. Aqui, sobre um personagem, ele fala, é um juiz, né, que está dizendo que só Deus seria capaz de julgar aquele caso melhor que ele. E o tradutor vai comentar, pura falta de modéstia. Gente, onde é que um tradutor está comentando isso nos livros que a gente lê hoje, né? Mas é interessante. O Breno, ele tem muita personalidade. E, por fim, nós temos aqui algumas notas que indicam, esse trecho de poema que o personagem falou é do Omar Khayyam, que é um poeta persa. E uma coisa que me surpreendeu foi que, às vezes, os poemas mencionados ali eram de autores brasileiros, como esse que eu trouxe como exemplo. A nota informa que esses versos aqui são de Fernando Soares, um poeta modernista brasileiro, e a gente pensa, nossa, mas isso é uma tradução e ainda assim no meio do texto vai aparecer versos de um poeta brasileiro? É uma possibilidade? E a gente sabe que o Haroldo de Campos vai falar justamente sobre isso, né? Você trazer, sei lá, versos de Lupicínio Rodrigues ao traduzir um poema. Mas me surpreendeu que aí na década de 30, isso fosse considerado uma estratégia adequada, aceita pelo leitor brasileiro. Depois das notas, nessa análise breve sobre as notas, a gente passa para o apêndice, que é uma parte bem volumosa no fim do livro. Lembram que na carta ao leitor, ele tinha falado, sugiro que vocês vejam o que eu escrevi sobre a dedicatória? É o seguinte, o Malba Tarran, supostamente, teria dedicado o homem que calculava a uma série de pensadores. E o Breno vai comentar no apêndice que 6 desses pensadores são cristãos, um é agnóstico e o algarismo, da onde vem a palavra algarismo, aliás, ele é muçulmano. E ele diz que essa é, na opinião dele, uma lição de tolerância religiosa. Opa, deixa eu ver se travou aqui, gente.
aqui. Outra parte do apêndice vai falar sobre as contribuições específicas do povo árabe para o desenvolvimento da matemática. E uma das contribuições, né, que devem ser feitas, que devem ser reconhecidas, diz respeito ao trabalho deles como tradutores. E isso é mencionado especificamente no apêndice. A gente sabe que houve a escola de Bagdá, onde muitos textos gregos foram traduzidos, e foi isso que permitiu que eles fossem preservados e chegassem séculos depois ali aos pensadores do Renascimento, né? Quando você tem todo esse resgate da sabedoria da antiguidade clássica. Então, ele menciona essa contribuição dos árabes, menciona como eles contribuíram para o desenvolvimento da matemática, para uma série de questões. E agora, gente, depois de passar por essa breve descrição do livro, eu espero que tenha sido suficiente para a gente ter uma ideia dos elementos que compõem esse livro, a gente pode voltar um pouco àquelas questões lá do início. Então, a princípio, o que eu acho que a gente pode inferir sobre o modo como as traduções são percebidas nesse contexto? O tradutor, ele é visto como um sujeito, né? Pode parecer algo meio óbvio, mas nem sempre foi assim. Às vezes parece que a tradução se dá no vácuo por um poder divino, né? Não imagina que há uma pessoa ali fazendo escolhas, inclusive por trás do manual técnico que a gente vai ler relativo a algum eletrodoméstico. Então, o tradutor ele é visto como um sujeito com nome e sobrenome. Ele tem um saber que é extralinguístico, ele conhece a cultura, ele conhece, no caso, o campo da matemática. Ele está ciente de que a atividade tradutória ela é regida por normas, mas isso não significa que ele siga essas normas de uma forma crítica, ele negocia. No campo lexical, esse tradutor, ele opta por termos estrangeiros, ele não quer um processo de simplificação, ele evidencia qual é o contexto específico a que aqueles termos se referem. Ele tenta direcionar a interpretação que o leitor vai fazer desse texto por meio dos paratextos. Os paratextos são um campo de estudo muito interessante também. E ele insere elementos da produção literária local, ou seja, poemas de autores brasileiros. Agora vamos para a segunda resposta. Que novidades podem estar sendo veiculadas por meio dessa pseudotradução? Essa é uma das questões que o Túlio coloca para a gente, né? O que motivou essa pessoa a apresentar o trabalho como pseudotradução? Ela quer apresentar algo que geraria resistência? Será que é isso? Bom, quando eu fui me dedicar a essa parte, tive que olhar um pouco o contexto em que aquela obra foi produzida, eu me dei conta de dois aspectos. Um é que estava em curso um momento muito importante de transformação no ensino da matemática no Brasil, e a gente estava passando por um momento de transformação demográfica também muito importante, né, com a chegada dos imigrantes. Então, vamos ver como que essas duas questões, elas podem ser um pouco destrinchadas. Numa das questões abordadas no apêndice, a gente lê o seguinte: é preciso que o professor se esforce no sentido de dar um caráter concreto aos problemas que apresenta aos estudantes. Logo abaixo. No Brasil, já assinalamos, da parte de muitos professores, essa preocupação de modernizar a didática da matemática. Existe uma campanha renovadora em curso. E não vamos esquecer que o Júlio César ele era um autor de livros didáticos também. Bom, o livro, como eu disse, é de 1937. O Ministério da Educação foi instituído em 1930 e a pasta foi entregue para Francisco Campos, que ele era adepto de uma tendência renovadora. O que isso significava? Existiam grupos divergentes nesse momento, um grupo mais conservador, do tipo de educação que vinha sido praticado até então, e um grupo chamado Escola Novista, que eles defendiam que era importante o aprender fazendo. Era importante modernizar o ensino
das disciplinas, incluindo da matemática. Era importante que os alunos vissem uma aplicação prática daquelas questões no dia a dia. Era importante que eles tivessem uma noção de história da matemática, ou seja, não aprendessem só os conceitos, mas aprendessem a história que levou ao desenvolvimento daqueles conceitos. E, naturalmente, isso gerava resistência. Resistência por parte dos professores, que eles já tinham eles já tinham toda uma trajetória para ensinar de uma determinada forma. Claro, como assim? Vão querer bagunçar tudo agora? Vão querer modificar a forma como essa disciplina é abordada? Havia resistência por parte dos professores. Havia resistência por parte das famílias. Ah, mas por que estão querendo mudar a forma como ensinam matemática? Eu aprendi assim, para mim foi ótimo, né? Enfim, esse grupo dos escolanovistas encontrava bastante resistência. E a hipótese que eu levanto após a análise desse material é de que, por meio da literatura apresentada nesse modo de pseudo-tradução, o Júlio César estava fazendo com que essas novas ideias ganhassem o público de uma forma lúdica, de uma forma leve, que não fizesse com que aquelas mudanças parecessem tão assustadoras. Bom, ele se beneficiaria diretamente disso, né? Porque se esse fosse o modelo adotado nas escolas, os livros paradidáticos adequados ao novo modelo seriam produzidos por ele, e é um filão muito significativo no mercado editorial, os paradidáticos, né? Até hoje no Brasil é assim. Além disso, como eu falei para vocês, tem a questão da mudança demográfica pela qual o Brasil estava passando naquele momento. Como que aqui no Brasil, embora a gente não tivesse nenhum grande contato com o povo árabe, né, ao longo das nossas primeiras décadas, mesmo dos nossos primeiros séculos de história, a gente incorporou uma série de estereótipos de antipatia que vinha dos portugueses em relação aos povos árabes, devido já a conflitos extremamente antigos, e que isso vinha promovendo paulatinamente, ao longo de séculos, um apagamento da contribuição do saber desse povo, assim como uma estereotipização, né, do que significa ser árabe. E como a gente sabe, essa é uma questão que permanece extremamente atual, né? Qual é o olhar do Ocidente para o povo árabe hoje? Continua sendo uma questão e tanta para se pensar. E o que acontece? No Brasil, a gente está passando um momento de incentivo à imigração, mas não privilegiados os italianos, os alemães, porque por trás dessa proposta existia, como também vários autores já mostraram muito bem, toda essa questão da teoria do branqueamento da nossa população. E nesse caldo todo, chega ao país uma leva de imigrantes árabes. E qual é a recepção que esses imigrantes vão ter no Brasil? A gente já tinha herdado dos portugueses toda uma desconfiança em relação aos árabes. Os árabes, eles, diferentemente dos italianos e alemães que se instalam em colônias no campo, eles moram na cidade, eles trabalham principalmente com comércio. Aliás, aqui no Rio, eles são responsáveis pela criação da Saara, em São Paulo, da 25 de março, que é um centro de comércio popular. Por estar no ambiente urbano, lidando com o comércio, eles têm um contato muito grande com a população local, que encara aquilo com estranheza, né? Muitos desses árabes são cristãos, mas os ritos, os dogmas diferem um pouco. Enfim, existe ali um momento de conflito cultural. Então, a outra hipótese que eu levanto é que o Júlio César ele também promove, por meio de uma pseudotradução, um discurso de tolerância religiosa, né? Num momento ali de muita volatilidade, em que você tinha uma série de desconfianças em jogo em relação a essas mudanças democráticas. Compartilhar com vocês era isso. Desculpa se eu me estendi demais. Eu deixo aqui na tela o meu e-mail,
caso alguém se sinta animado para entrar em contato, compartilhar insights. Vou ficar muito feliz se eu sair do nosso encontro com mais perguntas do que eu entrei. E aqui, só como curiosidade, é uma cartinha do Monteiro Lobato para o Malba-Tahan. O Monteiro Lobato, que, enfim, tem um prestígio gigantesco nesse momento, né? Ele acha que a obra do Malba-Tahan é uma das grandes riquezas, uma das mais altas, que não vai ser apagada pelo tempo. Então, muito obrigada. Eu vou parar de compartilhar a tela e estou ansiosa para ouvir vocês. Então, eu quero te agradecer muitíssimo, Amarilis. E antes das perguntas, eu vou aqui